Boa noite! Estou muito feliz que até que enfim chegou o nosso dia de embarcar para 7 lugares incríveis com muito conhecimento para você descobrir as leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e aplicar isso a partir de amanhã na sua sessão. Todo mundo adora viajar, então nada melhor do que uma viagem de estudos. E hoje a viagem quântica vai para a China, lá onde começou a medicina tradicional chinesa, o berço desse conhecimento, que diz qual é a energia do corpo do teu cliente que está bloqueada, como fazer essa energia circular. E quando você aprende a ler esses sinais, você larga na frente na tua sessão com o teu paciente. Você larga na frente na sessão de terapia, tendo o quê? Mais segurança para atender, gerando mais resultado para o teu cliente, gerando mais resultado para o teu cliente. O que vai acontecer? Você vai ter o teu trabalho mais valorizado, mais pessoas vão procurar para passar em terapia com você. E com isso, logo, logo, você vai aumentando o preço da sua sessão. Muito bem-vindos para a viagem de estudos para terapeutas e também para quem já sentiu um chamado para ser terapeuta, mas ainda não começou a colocar isso em prática. Vamos lá. Vou começar contando para vocês uma história aqui de um professor da China, quando eu fiz um aperfeiçoamento lá em Xiamen, em 2006. Ele falava uma coisa que me chamava muito a atenção. Vocês têm que saber desbloquear a energia do corpo do paciente. Vocês têm que saber desentupir energia. Por quê? Para o teu cliente melhorar a saúde, para o teu cliente melhorar a energia e para o teu cliente ganhar dinheiro. E ele sempre falava isso. Quando ganha saúde, desbloqueia energia e ganha dinheiro. E na época, em 2006, eu ficava pensando, mas o que isso tem a ver com o dinheiro? Eu tô aqui só para querer melhorar meu paciente. E hoje eu entendo, já faz um tempo que eu entendi, que quando a tua energia está equilibrada, a tua saúde vibra e a tua prosperidade flui. E é isso que você vai fazer com o teu consultório. Você vai ganhar segurança, você vai ter mais resultado com o teu cliente, você vai ter mais clientes te procurando e a tua prosperidade vai aumentar. E é para isso que a gente está aqui hoje, nessa viagem para a China. O que a gente vai ver hoje? Olha só. Nós vamos conversar sobre os 5 elementos da medicina chinesa. Sobre os 5 elementos que colocam a energia do teu cliente para fluir. Vamos conversar também sobre o Tao, que é a energia do todo. Vamos conversar sobre Yin, sobre Yang. Vamos falar também dos meridianos de energia e sobre pontos do corpo do seu paciente que vai fazer a energia fluir. Com isso que você vai descobrir aqui hoje, você a partir de amanhã já pode aplicar o que você vai descobrir com os teus pacientes. E isso vai te dar mais segurança para atender. Você já vai sair na frente da sessão de terapia, tendo mais resultado com o teu cliente. Com isso, tem mais indicação de paciente chegando, aumenta o valor da sua consulta, aumenta o valor do seu trabalho e entra mais dinheiro, porque a tua prosperidade também vai acontecer quando você ganha essa segurança. Então, todo mundo, muita atenção aqui, que tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. E para você que ainda não me conhece, eu sou Vanessa Moreira. Eu já formei terapeutas desde 2014, há mais de 6 anos, e já fiz mais de 20 mil atendimentos de pacientes. E hoje estou aqui com a grande oportunidade de compartilhar com você o que eu fui adquirindo ao longo da minha vida de terapeuta, para que você possa também melhorar, aplicar, ganhar segurança, ter resultado e tudo mais que gentilmente a gente preparou para vocês e que vocês gostarem para aplicar na sessão de terapia. De onde que vem a viagem quântica? A viagem quântica, ela é um acontecimento real, do mundo real. Todo ano eu levo um grupo de alunos para o Peru, para Guatemala, para o México. E o que a gente faz lá? Viagem de estudos terapêuticas.
Mas 2020 teve a pandemia, todo mundo teve que mudar aí um monte de planos e a nossa viagem, que seria em outubro de 2020, não aconteceu. Na tentativa aí de manter a chama da viagem acesa, veio a ideia da Academia de Pensamentos. Vamos fazer uma viagem online. E o melhor, como a viagem online é uma viagem gratuita, a gente pode convidar mais gente. E estamos aqui comemorando mais de 1.000 inscritos na Viagens. E eu estou muito feliz que você está aqui hoje para embarcar comigo para a China. Eu estou muito feliz que você vai entender aqui de uma forma simples o conceito do fluxo de energia do teu cliente, ganhando segurança para ler os sinais da energia dele, largando na frente da sessão, ganhando mais resultado, ganhando segurança para atender, tendo mais pacientes te procurando e com isso, sim, aumentando a tua renda. Então é para isso que a gente está aqui nessa viagem hoje. E eu preparei um roteiro para que eu não deixe de trazer nada para você, para que não esqueça e não passe batido, mesmo quando eu entro aqui no flow, de ficar entusiasmada, para que eu não pule, ó, vou até mostrar para vocês, tem post-it, tem tudo aqui, para que você saia daqui descobrindo de verdade as maravilhas do que você pode proporcionar no teu consultório, as maravilhas que a gente pode trazer da medicina chinesa para a nossa vida. Nessa viagem, você vai embarcar em busca das leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e como aplicar isso na sua sessão. Então, o objetivo aqui é muito importante. O objetivo é prática. Viagem de estudos é uma viagem onde a gente aprende conceitos fundamentais e leva já pronto, na bandeja, para a tua sessão no consultório, para que você já comece a perceber, mudar a informação do teu cliente. E com isso, você ganha segurança na sua sessão. Então, imagina só, vamos pensar no nosso momento de mundo. Quando a gente vai para a viagem quântica, todos os alunos se encontram no hall do aeroporto de Guarulhos. Tem pessoas que vêm de várias cidades, tem alunos que vêm de Goiás, do Sul, de Manaus, tem alunos da Bahia, tem de vários lugares do Brasil, como eu imagino aqui hoje, que temos alunos de vários lugares do Brasil, nos encontrando no hall do aeroporto e fazendo a nossa primeira conexão. Juntando ali a nossa energia, fazendo uma conexão de uns com os outros, onde as pessoas se conhecem e começam a conversar. Então, esse é o momento que a gente firma o nosso compromisso aqui na viagem. Esse é o momento que nós ficamos todos conectados e nos tornamos responsáveis pela nossa descoberta. Porque a energia das pessoas em conjunto é que vai fazer fluir o melhor resultado dessa descoberta na China. E imagina só, se a gente estivesse agora no hall do aeroporto, e estamos agora no hall da nossa viagem quântica aqui, rumo à China, qual talvez seria o assunto que a gente estaria conversando? Eu acredito que estaremos falando desse momento de mundo, da pandemia que chacoalhou todas as nossas bases, da pandemia que chacoalhou o nosso entendimento de mundo. De repente, a gente estava lá, em março de 2020. Todo mundo 15 dias em casa. Muitas pessoas, poucos se despediram. Os alunos das escolas mal tiveram a oportunidade de se despedir. E, vamos para casa, daqui a pouco volta ao normal. E até agora, a gente está aqui com esse alarme, sem saber o tempo que tudo isso vai durar. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito importante. Esse alarme que fica aqui, rodando no pano de fundo da mente das pessoas, nessa turbulência da pandemia, gera sequelas emocionais importantes, sequelas de estresse, sequelas de pânico, sequelas de medo. É uma enxurrada de informação para as pessoas terem que, de repente, dar conta de tudo.
É muito difícil. E você pode ter certeza, terapeuta, que esse ano, 2021, vai ser o ano da terapia. Nunca, jamais na história, o teu trabalho foi tão importante, tão requisitado e tão necessário. Mesmo quando tudo isso passar, você vai ver quantas pessoas que estão diferentes com elas mesmas, diferentes com a mente delas e nem sabem o quanto estão precisando de você. Por isso que essa viagem de estudos, mesmo para quem ainda não é terapeuta, mas já ouviu o chamado, vai poder sair daqui com conhecimento para aplicar de maneira prática, para começar. E você que ouviu esse chamado, presta atenção aqui. Esse ano é o ano da terapia. Coloca isso para acontecer na tua vida. Porque às vezes você tem lá a tua profissão, advogado, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, terapeuta corporal, que já é terapeuta, mas faz isso, estuda essas terapias, tem vontade, tem o chamado, tem o desejo, só que só aplica de final de semana, de vez em quando. Terapia é uma profissão. Então, pega esse chamado, segura isso aí e veja quanta gente vai precisar de você. Com a pandemia, o que a gente observa também? Pessoas em home office, trabalhando, sem parar, dentro de casa, e as reuniões, que às vezes tinham horário para acabar no escritório, elas continuam. Continuam por horas e horas, até mais tarde, resolve por e-mail, e a pessoa tem que fazer dentro da casa dela um ambiente de trabalho. E tem o filho que chora, e tem a mulher que chama, e tem o marido que precisa de ajuda, e tem, às vezes, gentilmente, alguém da tua família que vem te trazer um café no meio de uma reunião que você não pode perder o raciocínio. Então, imagina as pessoas que estão em home office lidando com tudo isso. Tem hora que a pessoa começa a pirar, gente. Pirar. Tem muita gente pirando. E mais, tem gente descobrindo que não gosta da companhia das pessoas da família. Porque antes essa pessoa saía, ia trabalhar, tinha lá suas distrações, fazia lá sua atividade, voltava e tinha uma companhia, uma convivência parcial com as pessoas da família. E, de repente, as pessoas tiveram que ficar integralmente dentro de casa. Tem mães descobrindo que não querem estar à disposição dos filhos, não conseguem lidar com os filhos. Você imagina a cabeça de uma mãe quando descobre isso, gente? Vamos lá. A mãe que descobre isso, ela vai entrar num mar de culpa, de medo, de raiva dela mesma, de raiva da vida. Não é fácil. É muito difícil. E as pessoas que ficam sozinhas e que têm que mergulhar numa solidão e não gostam de estar sozinhas. Vocês estão entendendo quando eu falo de sequela, a profundidade que é essas sequelas da mente das pessoas? O mar de pessoas que vão precisar do seu trabalho para ter uma melhora da qualidade de vida. Pessoas que tiveram perda de trabalho, que precisam se recolocar no mercado, elas também precisam de terapia, porque elas precisam se fortalecer emocionalmente para se conectar com o próximo melhor trabalho, para trazer a criatividade para rodar e ter uma nova estratégia de trabalho. A sua presença nunca foi tão importante na história, na vida das pessoas como agora. Nós, terapeutas, precisamos nos unir enquanto profissionais. Nós, terapeutas, precisamos informar as pessoas que essas sequelas todas, esse caos todo, precisa de amparo. E sim, vamos fazer isso juntos. Porque olha só, tem muita gente se distraindo daquilo que vive, tentando lidar com tudo isso, com compulsão de compras, com bebida, com doces, com comida, com alienação, o tempo todo ali, prendendo a atenção com coisas para não lidar com a realidade. E essas pessoas investem
dinheiro e tempo para se distrair da realidade. Imagina só, se uma pessoa que está tentando se suportar e gasta dinheiro com compulsões, souber que você pode ajudar a equilibrar a mente dela, esse dinheiro, essa demanda financeira que ela está colocando para se distrair da própria vida, perdendo tempo de vida, ela vai querer investir no teu tratamento para poder melhorar a energia, melhorar o fôlego, melhorar a força e ter vontade de viver a vida como ela é, lidar com o que chega. Então, terapeuta, teu trabalho é fundamental. E quanto mais você ganha segurança, quanto mais você fica dono da tua sessão de terapia, você vai ter o quê? Mais resultado, mais pessoas vão saber do seu trabalho, mais pessoas vão saber que você existe e vão querer contratar o seu serviço. Isso aumenta o teu valor como profissional e a médio prazo, inclusive, aumenta o valor da sessão que você cobra de terapia. Olha só, é tão difícil a mente das pessoas e esse looping que elas entram, que tem um trabalho feito por um psiquiatra chinês chamado Tao, aqui nesse livro, Neuromarketing. Eu vou contar para vocês esse estudo, para vocês verem como a mente humana tem dificuldade de lidar com aquilo que ela não sabe, com aquilo que pega ela de surpresa, numa situação desconfortável. Esse trabalho aqui, ele fez um experimento científico com pessoas e colocou essas pessoas para tomarem um choque que levava a um desconforto. Não era perigoso, não era nada assim também tão forte, mas era um desconforto. Um desconforto a ponto que as pessoas que levaram esse choque na primeira fase do experimento não gostaram. E disseram assim: eu prefiro pagar do que ter que tomar esse choque. É ruim. Eu prefiro pagar para não ter que levar o choque. Tudo bem. Ou seja, não dá para levar esse choque de graça. Não estou a fim de levar esse choque. Vamos lá. Segunda fase do experimento. Essas pessoas foram colocadas individualmente numa sala, sem nada. Sem absolutamente nada, sem nenhuma distração, sem nenhum botãozinho para apertar. Só tinha o botão do choque. E elas tinham que ficar nessa sala por 15 minutos. E elas já sabiam que aquele aparelho dava choque. Pois bem, a grande maioria das pessoas desse experimento, acho que de um total de 40 e poucas pessoas, a grande maioria das pessoas, sabe o que fizeram nesses 15 minutos? Foram lá, apertaram o botão para levar o choque de novo. Porque o tédio, a dor, o desamparo de ficar ali parado sem fazer absolutamente nada era mais insuportável do que o choque. Então, vocês entendem quando eu falo para vocês que as pessoas estão com dificuldade de lidar com a própria mente e estão, de fato, precisando do seu trabalho. Eu estou falando de verdade. A impaciência e a agitação é tanta que o simples fato de uma pessoa precisar chamar um Uber, que geralmente, depende da cidade, demora 3, 5 minutos, até 8. Se demorar 15, a pessoa cancela e chama outro Uber, cancela e chama outro Uber, até ter um mais perto. Na Guatemala, que eu tive lá com os meus alunos em 2019, o Uber lá demorava 20 minutos. Parecia uma coisa fora do normal. E a gente olhava e falava, não, 20 minutos é demais, vamos a pé. Vamos a pé, vamos andando. Lógico que dava para ir andando também a distância, né? Do que 20 minutos. 20 minutos a gente tá lá a pé. E não chamava Uber. Aquele próprio anúncio do YouTube, sabe? Que aparece ali, 5 segundos. Você vai assistir um vídeo de conteúdo. 5 segundos você pode pular o anúncio. Quem nunca ficou apertando ali o botãozinho para adiantar, inclusive eu também já fiz, para passar mais rápido, para poder pular o anúncio antes dos 5 segundos. Está escrito 5 segundos e a gente fica lá.
porque a mente está acelerada. Então, imagina quanto as pessoas estão precisando de ajuda para digerir as próprias emoções. Você acha que uma pessoa, gente, que em 15 minutos vai lá e se dá um choque, ela consegue meditar? Ela consegue olhar a luz interior dela? Ela consegue ouvir a voz interior, a intuição, respirar? Não dá, não consegue. As pessoas estão doentes emocionalmente. É muita informação o tempo todo, a vida está muito rápida e elas têm que digerir tudo isso. É a mesma coisa de tomar água. Tomar água é muito saudável. Talvez 2 litros de água por dia, 3. Agora, experimenta tomar água de um hidrante, que sai naquele volume de água para apagar um incêndio. Não dá para pôr um copinho ali e tomar. É muita água. Então, água é boa. Água demais não resolve. Informação é bom. Informação demais deixa a mente do teu cliente turbulenta. Deixa a mente do teu cliente turbulenta e ele vai precisar do quê? Do teu trabalho, de terapia. As pessoas precisam de ajuda. Lembrando aqui que a ajuda é o seu trabalho, é uma ajuda paga, ok? A gente tem o chamado, a proposta é melhorar a vida das pessoas, mas é uma sessão de terapia, é um trabalho. E você tem que oferecer o seu trabalho, você tem que dizer para o mundo que você é terapeuta, porque essas pessoas que estão com a mente assim não sabem que você pode resolver. Não sabem o que a terapia pode fazer de benefício na vida de uma pessoa. Olha só, às vezes a gente esquece do objetivo inicial, quando começa esse chamado na nossa vida. Por exemplo, na viagem quântica para a China, a gente vai ver que a medicina chinesa, as descobertas dos primeiros relatos desse campo de energia do corpo lá da China, vem de mais de 5.000 anos. Vem de 3.000 anos antes de Cristo. E você, terapeuta, que precisa começar ali a ouvir a tua essência, ouvir a tua voz, quando que você começou a ter esse chamado na tua vida? Faz quanto tempo? Vamos mexer depois nas suas recordações, depois dessa viagem de hoje para a China. A sua foto do primeiro curso, teu primeiro certificado. Ou quem ainda não começou a estudar, mas sentiu esse impulso de fazer o bem como seu trabalho, de cuidar do outro como profissão. Quando que isso começa dentro de você? E olha só, por que é importante saber quando isso começa? Porque quando a gente lembra de quando começou esse chamado, de quando começamos o primeiro curso, é importante acrescentar um ingrediente aí na sua memória. Ser terapeuta é uma profissão. Ser terapeuta é uma profissão, assim como ser psicólogo, ser enfermeiro, ser fisioterapeuta, ser fonoaudiólogo, ser advogado. Ser terapeuta é uma profissão e que pode ser muito bem remunerada. Se assim você souber olhar para o seu trabalho, é um negócio. E como todo negócio, precisa ser cuidado como negócio. Olha só, você tem que ter um produto que é a sua terapia, que tenha resultado. Você precisa ter pessoas dispostas a pagar pelo seu produto. A gente está vendo aqui que tem demanda. A gente está vendo aqui que tem gente querendo pagar. Você também precisa ter lucro. Por que você precisa ter lucro? Para que o seu negócio seja sustentável. Você precisa ter lucro para poder viver de terapia. E não ter a terapia para uma renda extra, ter a terapia de vez em quando. Eu, Vanessa, vivo de terapia há 20 anos, gente. Eu vivo exclusivamente de terapia há 20 anos. Então, é muito possível viver de terapia. E sabe o que é o mais importante? Quando você começa a dar resultado, quando você se torna dono da sessão, quando você ganha segurança, você descobre que a demanda é infinita. Não para de ter gente. Porque, afinal de contas, gente tem em todo lugar. A demanda é infinita quando algo é bom. E aí, você tem que fazer o quê?
Você vai ter que dar conta disso. Você já pensou que problema bom de ter? Né? Dar conta de uma demanda infinita? E nesse momento, já cria aí a tua mente de prosperidade. Quando a demanda começa a aumentar, é a hora de subir o valor da sessão. Eu vou te contar isso, porque eu passei por uma na minha vida, porque ninguém tinha me falado isso. Quando a demanda fica infinita, que você está ganhando segurança, você sobe o valor da tua sessão e determina quantas horas você quer trabalhar. Porque eu, na ânsia de atender todo mundo que chegava, eu no medo de faltar paciente no mês seguinte, mesmo ganhando bastante dinheiro, mesmo eu já tinha ali, tirava meus 24 mil reais por mês, mesmo com muito trabalho, eu queria atender todas as pessoas. Eu tinha dia, gente, que eu trabalhava das 6 da manhã à meia-noite, direto, sem almoço e sem janta. Eu tirava 2 dias da semana para ter meu consultório em São Paulo, capital, que era um pouquinho mais longe, para atender todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo de vida pessoal. Mas eu achava que eu tinha que aproveitar que as pessoas queriam o meu trabalho. Porque vai que no mês seguinte me faltava dinheiro. Eu já estava ganhando 24 mil, mas eu tinha medo de depois as pessoas não quererem o meu trabalho. Eu não sabia que eu tinha que ter uma vida pessoal. Que eu precisava descobrir quantas horas eu queria trabalhar e aumentar o valor da sessão. Era só isso. Então, faça isso. Gente, vocês não sabem. Eu já dormi na maca do meu consultório em São Paulo. Porque a minha mente funcionava assim. Eu já estou aqui, eu tenho que aproveitar, eu tenho que dar conta de todo mundo, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso também ganhar o meu dinheiro. Como eu não ia voltar para minha casa, eu dormia em São Paulo, eu atendia até mais tarde. Quando eu vi, eu já estava atendendo até meia-noite. Para que eu ia para um hotel? Afinal de contas, eu ia gastar para ir para o hotel tempo e dinheiro, já estava ali mesmo. Eu dormia na maca. Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Zero qualidade de vida, zero saúde física, ausência dos filhos, culpa. E aí o teu sucesso começa a virar pesadelo. E eu quero que você seja um terapeuta seguro, eu quero que você seja um terapeuta de sucesso e que mais você use o teu resultado, o aumento da demanda, o aumento de clientes e de valor para cobrar mais caro, porque as pessoas pagam. Elas pagam porque elas precisam do teu trabalho. Por exemplo, gente, vamos lá. Quando tem... aqui na minha cidade tem uma sorveteria muito gostosa. Eu moro em Marília, no interior de São Paulo, e tem uma sorveteria muito boa. Ela tem um preço diferenciado, ela custa mais caro. Vive cheio. Por quê? Porque as pessoas gostam do serviço, gostam do produto. Às vezes você tem um profissional que atende, um profissional liberal, um médico, um enfermeiro, uma fonoaudióloga que tem um trabalho diferenciado, uma fono que trabalha com voz de cantores. Eles cobram mais caro e as pessoas pagam, porque o serviço é bom. Então, o que distancia você hoje de ter mais cliente e de cobrar mais pela sua terapia é só aumento da sua segurança. É só você se tornar dono da sua sessão. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso durante a viagem toda, 7 dias. Isso vai ficar mais simples de você entender como funciona. Inclusive, no 6º dia, tem uma aula só sobre marketing, que vai te ajudar a dar uma impulsionada nas suas consultas. Mas veja só, o que distancia você de aumentar o teu faturamento por mês é só a tua segurança e gerar mais resultado. Se você usa técnicas que te permitem trabalhar com a tua essência, de ter segurança, gerar resultado, aumentar o valor do teu trabalho, você consegue ter mais clientes te procurando e, consequentemente, aumentar o teu ganho financeiro. A gente está falando aqui de negócio, a gente está falando aqui de profissão e, com isso, de futuro. Eu desejo que vocês vivam de terapia e vivam muito bem da terapia que vocês fazem. Vamos lá. Deixa eu ver qual o próximo tópico aqui para a gente conversar. Aqui. O que é importante a gente olhar hoje aqui na viagem para a China?
A China vai te ajudar a resgatar a sua essência e fortalecer as suas bases. Lembrar de quem você é, do que é importante para você. Inclusive, você vai poder decidir como você quer exercer seu trabalho. O que energia você quer levar para as pessoas? Que tempo da tua vida você quer se dedicar a isso? E quando você resgata a sua essência e fortalece a tua base, você começa a aumentar a tua segurança. E é isso que vai te ajudar a aumentar cliente e melhorar o preço da sua sessão. E vamos lá. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para vocês aqui. Você não tem vontade de mostrar seu trabalho para o mundo? Quem nunca ouviu uma gracinha sobre o trabalho? Quem nunca ouviu assim? Ah, você é terapeuta? Você estudou para fazer terapia? Ah, você tem problema? Mas terapeuta não tem problema? Gente, como assim? Óbvio, você é terapeuta, sim. Você tem uma profissão, sim. E você também tem problema, porque você é um ser humano, está aqui, vivo, encarnado na Terra. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai num oftalmo para fazer exame da vista e ele usar óculos. Qual o problema do oftalmo usar óculos? E ele olhar se você tem um problema na vista ou não. O papel do terapeuta não é resolver o problema do paciente. O papel do terapeuta não é ensinar o paciente a resolver problema. O papel do terapeuta é fortalecer a energia do cliente para que ele possa lidar com a demanda de vida dele, para que ele possa lidar com o problema dele. Agora, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês que é muito importante. Um cliente com a energia forte, ele consegue lidar com o que ele vive. Todo mundo aqui já deve ter assistido Netflix, seriado. Tem um seriado lá, o Billion, que no primeiro episódio da primeira temporada, você vai ver um fundo de investimentos americano que fatura muito alto e tem uma terapeuta lá, cuidando da mente dessas pessoas, para que eles tenham mais resultado no trabalho, para que eles não se deixem abater num dia ruim. Uma terapeuta dentro da empresa. E mais, ela começou lá desde quando a empresa do rapaz começou de investimento. Tamanha a importância de fortalecer a energia do teu cliente para ele poder pegar a vida pela mão, para ele poder tomar as rédeas dos negócios dele. Essa é a importância do trabalho de um cliente. E olha só, eu tenho uma paciente que ela precisou ficar uma temporada fora do Brasil, 15 dias, para resolver um negócio de um empreendimento dela, de um negócio imobiliário, que ela precisava vender, se desfazer, mas ela queria ter um bom resultado nessa venda. Só que ela estava numa fase de vida muito turbulenta, ela estava muito mexida com tudo aquilo, tinha a ver com herança, tinha a ver com valor envolvido. Sabe quando a pessoa já está querendo até se livrar? Ela falou, Vanessa, eu não estou bem da minha mente, eu preciso de você comigo, porque senão eu vou fazer uma negociação ruim. Se eu não estiver bem lá, eu não vou conseguir ter clareza na minha mente para resolver isso que eu preciso. Gente, eu nunca, jamais na minha vida profissional, isso foi em 2018, eu já tinha lá meus 18 anos de terapeuta, imaginei de viajar junto com um paciente para que ele pudesse executar bem o negócio dele. Ela falou, eu preciso que você fique lá 20 dias comigo em Miami. Eu falei, gente, tudo bem, né, bacana, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho meus filhos. 20 dias fora trabalhando só nisso, não dá. Não, Vanessa, eu preciso, porque eu entendo que eu estou passando por uma fase difícil e que se você estiver ali do meu lado, eu vou me fortalecendo e eu vou ficando com a minha mente melhor. Então, 15 dias, vai, 15 dias você pode? Vai, eu diminuo, vamos 15. Aí ficou ali naquela queda de braço, eu falei, ai, meu Jesus, vamos também, né? Claro que eu queria uma oportunidade de poder levar o meu trabalho personalizado desse jeito. Poxa, nunca imaginei que isso seria uma forma de negócio.
Lembrando que terapeuta é ter seu negócio. E aí acertamos. Além dela ter me pago a viagem, além dela ter pago minha alimentação lá e tudo que eu consumi em Miami, eu ainda recebi 18 mil reais na minha conta para 15 dias de trabalho exclusivo acompanhando a negociação. E tem a parte boa, que a negociação deu muito certo. E ela teve lucro com o empreendimento dela. Agora, olha só, gente. Eu nunca tinha imaginado isso. Vocês pararam para pensar? Da maneira que as pessoas hoje estão com a mente turbulenta, ter um terapeuta que possa fazer um acompanhamento de um dia todo numa negociação pode fazer a diferença de quanto teu cliente vai pôr no bolso. E mais, eu nunca imaginei ganhar um valor desse. Eu ganho 440 reais por consulta. Tudo bem. E foi o que eu falei para ela. Eu não vou estar atendendo meus pacientes, né? Então tem esse tempo. Mesmo que eu atenda online meus pacientes, à noite meus pacientes, no meu horário livre, durante o dia eu vou estar dedicada a você. Vanessa, não tem problema, dinheiro não é problema. Quanto você quer? E aí naquela hora fui lá eu fazer meus cálculos dos meus atendimentos. Ela chegou, não, tá bom, olha, você vai 15 dias, eu te dou 18 mil e vamos. Eu fui. Óbvio que não foi uma viagem de passeio, óbvio que não foi uma viagem, mas a gente gosta de viajar, estamos aqui numa viagem de estudo. Se a gente está numa viagem de estudo, imagina uma viagem de trabalho, né? Tá valendo. Então, é mais uma oportunidade de negócio. E é isso que eu quero que vocês comecem a abrir a mente de vocês. Terapeuta não é só a pessoa que está ali um horário com o paciente no mês, na semana, para promover um tratamento. Terapeuta é a pessoa que coloca combustível no paciente dele para ele ir lá e fazer a vida acontecer. Não é a pessoa que fica lá ouvindo reclamação, é a pessoa que põe energia. E é isso que você vai descobrir aqui hoje, na viagem para a China. Como ler os sinais do teu cliente, desbloquear a energia dele, para que ele tenha mais força. E com isso você vai ter mais segurança na tua sessão, mais resultado e ainda vai conseguir cobrar mais caro pelos teus atendimentos à medida que a tua demanda vai aumentando. E é isso que eu desejo para você. Vamos lá, deixa eu ver aqui, falei que montei o roteirinho, né, gente? Senão já me empolgo. Bem, falamos aqui sobre a escolha de ser terapeuta, né? Essa coisa que esse chamado... Imagina, gente, uma pessoa que passa a vida se dedicando, estudando, para que o outro se sinta bem. É muito bacana isso. Ao mesmo tempo, às vezes, é uma penitência. Você passa lá, Natal, respondendo mensagem, Ano Novo, tem umas emergências, tem os da madrugada com pânico. Mas tudo isso vale quando a gente vê que a pessoa conquista o resultado e melhora. Não tem coisa melhor de ver um paciente conquistando o objetivo dele. A gente vibra junto com cada paciente. É o que a gente escolheu, estamos aqui, vamos lá. O importante é fazer isso acontecer direito, né? Olhando como negócio, gerando resultado, ganhando segurança na sessão. Vamos que vamos. Estamos chegando aqui na China. Lembrando que, aterrissando na China, a gente vai compreender mais sobre esse fluxo de energia do corpo. E para quem é essa informação quando a gente chegar aqui na China? Para você, terapeuta, e para você que recebeu o chamado para ser terapeuta. Independente do nível de conhecimento que você já tem aqui hoje, o que você vai ouvir é algo que vai agregar na tua sessão. Lembra que eu falei para vocês que a China, ela tem 5.000 anos de registros de estudos da energia do corpo humano. E esses registros não são só da China em si, mas são da Ásia toda. Chama medicina tradicional chinesa, mas esse conhecimento não é apenas deles, da China. É da China, do Japão, da Coreia, da Mongólia, ou seja, a cultura oriental, asiática, mapeou o ser humano com muitos pontos de energia para promover desbloqueio e cura de cada pessoa.
Eles deixaram para a gente, para a humanidade, um presente. O berço das terapias, o berço do cuidado com a energia. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vai pegar esse conceito que foi deixado. E olha só, o que vai fazer a diferença na tua sessão é compreender esses conceitos. Imagina aqui, que lá para 1920, na China, já se fazia cirurgia sem uso de anestesia. Imagina que a pessoa ia fazer uma cirurgia, abrir o peito, mexer no pulmão, e não precisava nada, não precisava inalar anestésico, não precisava injetar anestésico. Era somente estimulando pontos de energia do corpo que o paciente ficava anestesiado e suportava uma cirurgia. Só com a energia do corpo. Isso em 1920 e tanto, gente. Então, tem aí um legado de informação que a gente precisa filtrar a essência para trazer para a nossa sessão. Para trazer o que é realmente relevante, para também não se perder em tanta informação. É trazer a essência, é trazer o que importa, é te ensinar a descobrir o teu paciente na terapia. Veja bem, assim como um prédio precisa de alicerce, assim como uma árvore precisa de raiz, o terapeuta precisa compreender o conceito que existe por trás da terapia. Porque aí a gente vai ter um terapeuta ancorado, alicerçado, dono da sessão. Um terapeuta que sabe, sente o que fazer. Quando chega o paciente, ele pode olhar para o paciente na descoberta da energia desse paciente, ler os sinais antes mesmo do que o paciente venha a falar e ainda desbloquear a informação desse cliente, gerando mais resultado. Com isso, impactando mais pessoas. Esse cliente que melhor indica você para outros clientes. Com isso, aumenta a procura pela terapia e você tem mais segurança, mais resultado, podendo cobrar mais por isso. Olha só, quando você entende, compreende o conceito que existe por trás do paciente, que existe na energia dele, você deixa... Foco aqui, pronto, melhorar aqui nosso foco. Quando você entende o conceito que existe por trás na condução da terapia, independente do que o cliente te fale, você vai conseguir achar um caminho de pensamento para poder desbloquear a energia dele e aumentar a força dele. Você não vai ficar preso em técnicas de este problema significa isso, este outro problema significa aquilo. Imagina só que você vai lá e tem uma técnica que te fala. A gente vê isso também na nova medicina germânica que vamos estudar aqui na viagem. Problema no ombro esquerdo é uma dificuldade de relacionamento com a mãe. E você fala isso para o teu cliente e ele te conta assim: minha mãe morreu no parto. Aí você pode ser que fique desconcertado se você não estiver atento para o conceito por trás disso. Porque essa é a hora que o terapeuta que está seguro e dono da sessão fala assim: mesmo com esta história, pode ser algo que venha da informação de útero, que venha da energia da mãe, da energia de madeira, que é o crescimento dentro de você, uma dificuldade de crescer, que a gente vai ver aqui, que eu vou detalhar daqui a pouco. Então, você entendendo o conceito que existe por trás disso, você não fica na mão no meio da terapia. Porque, gente, pensa bem, a mente humana é uma caixinha de surpresa. Eu já fiz mais de 20 mil atendimentos e eu sei do que eu estou falando aqui para vocês, já ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Eu amo, assim, né? Eu acho uma verdadeira oportunidade
poder lidar com cada pessoa, ajudando, auxiliando e participando da conduta e do processo dela. Mas tem vezes que você escuta umas coisas que você fica meio atordoada, você fala, nossa, e agora? E aí, pra gente não fazer essa cara de nossa, e agora? É hora que você respira e vai lembrar aqui da tua viagem, vai lembrar da China junto comigo e falar, peraí que eu vou buscar o conceito. E a hora que eu busco o conceito, eu consigo trazer essa força para a sessão e aplicar isso com o paciente. Você não vai ficar na mão, você vai respirar. E vai trazer a tua segurança, a tua força, gerando resultado. E com esse teu cliente vai indicar teu trabalho. Você vai ter mais procura, mais valor. E vai poder ainda cobrar mais caro pela tua sessão. Então, vamos lá. Chegamos no mundo da medicina chinesa. A gente vai compreender agora, de forma simples, esses 5.000 anos, como podem ajudar a gente no consultório. Deixa eu pegar aqui nosso conteúdo de aula, que a gente vai desbravar aqui. Vamos começar falando de Yin e Yang. A gente vai começar com o Yin e o Yang. O que é o Yin e o Yang? São duas forças que se complementam, duas forças que se fundem, como o sol e a lua, como o dia e a noite. A gente olha para o lado de fora da janela agora, tá tudo escuro, tá noite. De manhã você acorda, tá dia, dependendo do horário que você acorda, né? Vamos supor que você acorda 8 horas da manhã, já tá dia. Mas tem o tempo de transição. Quando começa a anoitecer, o dia vai virando noite. E quando começa a clarear, a noite vai virando dia. É como uma dança. Não é assim, noite pá, dia pá. É dia que vira noite, noite que vira dia. E assim é a energia do Yin e do Yang. Aqui a gente tem o dia e aqui a gente tem a noite. Só que percebe que dentro da noite tem uma bolinha do dia e dentro do dia tem uma bolinha da noite, porque eles vão dançando junto, eles se complementam. Dentro deste olhar de Yin e Yang, o conceito aqui é o que é uma energia Yin e o que é uma energia Yang. E antes de eu te falar o que é uma energia Yin e o que é uma energia Yang, eu vou te contar que o nome da energia que circula pelo corpo dentro da medicina chinesa é chamada de Qi. Qi. É assim que é chamado o nome da energia que circula em todo o nosso corpo. Então, imagina que tem rios e rios de energia aqui. Imagina que é como tivesse a sensação que eu tenho, é como se tivesse uma grande tomada que nos liga com o céu e com a terra. E essa energia corre pelos nossos meridianos. O nome dessa energia é Qi. Que é a energia correndo pelos meridianos de energia da medicina chinesa. Então, tá bem. Um paciente que tem uma vibração, uma energia, um Qi mais Yin, é um paciente que vai estar de que jeito? Ele vai estar mais como à noite, ele vai estar mais introspectivo, ele vai estar mais frio, ele vai estar mais resiliente, ele vai estar ali mais observando, se segurando, esperando o momento. Já o paciente que está mais Yang é o dia, Yang é a força, é o sol. Se o paciente chega lá para você falando assim, sem parar, agitado, estressado, irritado, como é que tá a energia desse paciente? Tá mais Yang, tá mais força,
mais estresse. Do que ele está precisando? Ele está precisando de yin. Porque, como a gente falou, é uma dança que um complementa o outro. Yang vira yin, yin vira yang. A pessoa que está só yang, ela precisa de yin. E aquele que está muito yin precisa de yang. E agora, um conceito super importante para você lembrar. O paciente que chega muito agitado, muito irritado, muito estressado, ele está sem energia por dentro. Porque ele está gastando tudo para ficar yang. Já o paciente que chega assim, tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Não acredite nisso. Porque por dentro ele tá a 1 milhão. Pode ser que ele esteja lá com dor de estômago, e aí a gente vai ver daqui a pouco nos 5 elementos. Mas pode ser que ele esteja lá com os pensamentos atribulados, com dificuldade de dormir, mas ele tá falando assim. E por quê? Porque tem a dança do yin e do yang, que vira o todo. Se ele está manifestando o yin, por dentro ele está yang. E se ele está manifestando o yang, por dentro ele está yin. E você vai aprender aqui, inclusive, pontos para deixar essa dança acontecendo. Então, vamos lá. Esse é o yin. Esse aqui não dá para enxergar. Vamos aqui. Esse é o yin e o yang. Agora, sabe o que é o mais legal? O yin e o yang, essa dança da noite e do dia, ela vai virar o quê? Ela vai virar o todo, o tal. Quando eu coloco dia e noite, quando eu coloco céu e terra, quando eu me integro com tudo que existe, eu estou juntando yin mais yang. Esse é o tal. E é assim que você vai promover o equilíbrio dessa força yin e yang do paciente. Porque eu não posso olhar o yin separado do yang. E eu não posso olhar o yang separado do yin. Essa integração, essa força, é isso que você vai fazer para começar a desentupir a energia. Essa bolinha faz barulho, gente. É isso que você vai fazer para começar a desentupir a energia do teu cliente. Então, primeiro passo, você vai observar como é que ele está por fora. Ele está dia, ele está yang, ou ele está yin, ele está noite. Segundo passo, você vai ver como ele está por dentro. Porque se ele está yang fora, ele está yin dentro. Se ele está yin fora, ele está yang dentro. Primeiro passo, segundo passo. Terceiro passo, como que eu desbloqueio isso para que ele fique bem? O desbloqueio é agora. O desbloqueio é o tal. O desbloqueio é a dança, yin e yang. O desbloqueio é quando o teu cliente vai ser lembrado por você que ele pertence. Ele existe no todo, ele não é uma coisa só. Ele não é só nervoso, não precisa brigar. Ele não é só calmo. O seu cliente, ele é o todo, entende? E é nesse momento que a gente vai fazer esse yin e yang ficar equilibrado. A gente vai olhar como que faz isso com o tal. Você tem, então, teu cliente, o céu e a terra. Você tem a força do céu e a firmeza da terra. E nesse momento, para equilibrar o teu cliente, você vai pedir para ele respirar por 1 minuto. Falar assim para ele: existe uma energia que move esse seu excesso para você conquistar o equilíbrio, que move essa sua falta para você conquistar o equilíbrio. E nós juntos vamos respirar para essa energia ficar inteira, para o todo, para você receber a força da natureza do céu e para você receber a firmeza da terra. E você vai convidar teu cliente a respirar por 1 minuto. Lenta e profundamente. E o que vai ser diferente nessa respiração? A intenção do tal. A intenção da união. Céu, terra e o seu cliente.
respirando pertencimento. O tal nada mais é do que o pertencimento. Isso aí vale a pena escrever, gente. Tal é igual pertencimento. Então, você vai falar para o teu cliente. Respira pertencimento. E agora, Yin e Yang vão estar em harmonia na tua energia. Por quê? Porque você está dando um comando para a energia. A gente está falando de energia. Quando você entende o conceito, você dá o comando junto com o teu paciente. Então, ele vai respirar por 1 minuto, fazendo essa energia rodar e fazendo isso acontecer. Nesse momento, ele entendeu que ele está recebendo a força da energia do céu e está recebendo a força da energia da terra, trazendo equilíbrio. Tudo o que o cliente precisa é de equilíbrio. Nem yang, nem yin. Nem muito, nem pouco. A busca da medicina chinesa é o equilíbrio. E mais, olha só o que você vai falar para o teu cliente. Quando ele cuida do corpo dele, quando ele desbloqueia essa energia, quando ele faz essa respiração, o corpo dele é a morada dele. Se ele está desbloqueando o corpo dele, automaticamente ele está desbloqueando o negócio dele, a relação familiar dele e a saúde dele. Então, com esse exercício de conceito, teu cliente já teve ganho, saúde, relacionamento e negócio. Por quê? Porque está promovendo o equilíbrio do Yin e do Yang. E se o teu cliente estiver muito turbulento, você pode, todo início de sessão, pôr essa energia para rodar. Antes de qualquer coisa. Essa é uma técnica coringa, gente. Para desbloquear e impulsionar a energia. Vamos lá. Tem agora uma atividade bem legal, que vai ser com o uso de arroz. Arroz cru. Eu vou explicar para vocês sobre os 5 elementos e vou contar ponto do corpo que vocês vão equilibrar. E como é que vocês vão equilibrar? Usando arroz cru. Que arroz? Precisa ser integral? Pode ser parbolizado? Qualquer arroz. O arroz, ele traz a memória dentro dele. Vou pôr um punhadinho assim, né? Porque nem vai parecer tão magrinho. Vamos lá. O arroz, ele traz a memória da fertilidade, do equilíbrio, da energia. Por isso que quando a noiva sai da igreja, era usado muito de jogar arroz na noiva. Por que que se jogava arroz na noiva? Porque ele simboliza a fertilidade, o crescimento, a energia, tudo que precisa germinar, crescer e ganhar energia. E tem outro conceito aqui importante. Sempre que você for desbloquear a energia do teu cliente, é ganhando energia e pondo para rodar. Então, vamos lá. Como é que a gente desbloqueou o Yin e Yang? Com o Tao, respirando e pondo energia para rodar. Como é que a gente vai agora desbloquear os meridianos de energia que a gente vai descobrir? Com arroz, colocando a energia da fertilidade e pondo para rodar. E por quê? O cérebro humano traz a memória de energia e crescimento para existir. O que aconteceu lá no útero da nossa mamãe? Uma célula, mais uma célula que se formou um zigoto. Energia e crescimento para existir. Você, de uma célulazinha desse tamanho, se transformou neste serzinho por inteiro que está aqui comigo aqui hoje. Então,
sempre que você for desbloquear a energia do teu paciente, é colocando energia para rodar, dando combustível, dando energia. Na primeira técnica que a gente fez, a gente deu combustível pela respiração, recebendo energia do céu e da terra. Nessa segunda técnica que nós vamos fazer juntos, a gente está dando a energia do arroz, que traz a memória, o download da fertilidade. Por que que é preciso desbloquear dando energia? Porque a gente vai ativar diretamente a memória do útero. Com isso, qualquer trauma que teu cliente carregue de nascimento, se ele foi desejado, se ele não foi, se foi difícil, se o parto, você já sai na frente, você já desbloqueia ali, porque você está desbloqueando a energia, dando energia para crescer a energia, que é o processo de nascimento. Então vamos lá, vou falar dos 5 elementos aqui para vocês, para facilitar a compreensão. Estou indo para o Flipchart, que assim vocês conseguem ver a escrita. Veja se eu tô cabendo aqui. Aí, vamos lá. Deu certo. Tem uma coisa na medicina chinesa muito importante, que onde vocês olharem no material de medicina chinesa, vocês vão ver 5 elementos. Todo lugar que vocês olharem de conteúdo de medicina chinesa, vai estar esses 5 elementos. Todo lugar isso aparece. Por quê? Além do Yin e do Yang, que nós vimos, que vira o Tao, a outra força chinesa é considerada pelos 5 elementos. São a base de todo o conceito chinês. Tudo bem? E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou ensinar para vocês o conceito por trás dos 5 elementos, de uma maneira que você vai conseguir, com o paciente na sua sessão, pensar e agir com agilidade, restaurando a energia do teu cliente, ganhando velocidade no teu resultado e, com isso, saindo na frente da consulta, te dando mais segurança. Você tendo mais segurança, você trabalha melhor e a gente já sabe que isso vai te trazer mais cliente e mais prosperidade e mais dinheiro. Vamos lá. 5 elementos, gente. São eles: terra, água, metal, madeira e fogo. Eu vou explicar um a um desses elementos. São elementos da natureza, olhados no corpo humano. É como identificar a natureza integrada no corpo humano e como está a energia desse cliente. Lembra que o Tao coloca o homem para se integrar com o céu e com a terra? O que existe entre o céu e a terra? A terra, planeta. Existe terra para plantio, existe água, existe minérios, metal, existe madeira, existe fogo. Esses 5 elementos, imagina que é como se eles girassem dentro do corpo humano. E eles têm que girar em harmonia. Quando eles estão em harmonia, teu cliente vai bem. E você pode, inclusive, melhorar essa energia em harmonia para que ele tenha mais eficiência. Agora, quando essa energia não está em harmonia, teu cliente adoece. E você precisa fazer o quê? Desbloquear essa energia para o teu cliente ficar bem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu pratinho de arroz que eu deixei. São 5 elementos que nós vamos ver. Vamos começar pelo número 1. Número 1, elemento terra.
O que a terra precisa para ser saudável? A terra precisa ser fofa, a terra precisa ser fértil, a terra precisa ter uma umidade necessária, não demais, e também não dá para ser uma terra seca, rachada. Então, o primeiro elemento é terra, e ele tem que estar uma terra viva para o teu cliente estar bem. A terra, qual é o conceito da terra? É a fertilidade das ideias. Na terra, eu tenho a fertilidade das ideias. Vocês já ouviram falar no termo, quando uma pessoa é muito criativa? Aquela pessoa tem uma mente fértil. Às vezes fértil para falar bobagem, mas é fértil. A terra é o campo das ideias. E a terra corresponde, no nosso corpo físico, ao estômago e ao baço pâncreas. Isso quer dizer que se teu cliente chega e te conta que tem um problema de estômago, ou ainda que tem um problema no baço ou pâncreas, que na medicina chinesa é junto, no baço ou pâncreas, você já sabe que ele está com uma dificuldade de ideias. Ele está muito preocupado. Ele está com a mente congestionada. Ou ele está em desânimo e sem ideia. A terra dele não está fértil. Por isso ele tem esse sintoma. E o que você vai precisar fazer? Deixar a terra do teu cliente fértil. Então, recordando aqui, a terra tem a ver com o quê? Ideias, mente, pensamento. Se essa terra está seca, o que acontece? A mente está ali, aquela mente congelada, apática. Se essa terra está muito úmida, é uma mente preocupada demais. E isso pode levar a problema no estômago e no baço pâncreas. Agora, é importante. Isso não quer dizer que vai ter problema nos órgãos. Mas teu cliente chegou, sentou na tua frente e falou assim, eu estou muito preocupado, eu estou pensando demais, eu estou com a mente congelada. Você já vai falar assim, opa, tá com problema de terra. E mais, você vai perguntar para ele, você tem dor de estômago? Ah, não, então vamos tratar, porque senão você vai ter. Porque é assim que a energia anda no corpo. E eu vou ensinar para vocês aqui um pontinho que vocês vão tratar de duas maneiras. Primeira é estimulando. Ou você aperta o ponto, ou se o cliente for online, ele mesmo aperta o pontinho nele, que você vai ensinar onde é. E depois você vai falar para o seu cliente colocar o arroz. Ou você coloca. Gente, como é que a gente vai prender o arroz? Com o micropore. Precisa ser um arroz? Não, pode ser até um punhadinho. Um arroz funciona. Só que, por exemplo, eu tenho um cliente que se eu ponho um arroz, ele fala, nossa, parece que pouco, não vai resolver. Põe uns 3, 4. Eu já aprendi. Tem uns que eu já pego um punhado, não põe um punhado até a coisa funcionar, entendeu? Mas o importante é a informação que tem aqui. Qual é a informação do arroz? Vida, fertilidade e crescimento. Então, agora a gente vai ao ponto. Esse pontinho do elemento terra que a gente vai desbloquear, ele tem um nome. Porque a medicina chinesa mapeou todo o nosso corpo com número e nome. Qual é o pontinho coringa que a gente, o pontinho específico que a gente vai usar aqui? BP6. Baço pâncreas 6. E onde ele fica? No tornozelo. Vou mostrar para vocês. A gente vai dar um jeito aqui do pé. Vai ser meu pé ou o pé de alguém aqui? Vai ser até hidratante no pé, hein, gente? Que é pra coisa ficar bonita aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vê se dá para ver meu pé. Tem um osso aqui. Parte interna do pé. Ó, gente, do lado do dedão. Tem um osso aqui que chama maléolo.
4 dedos para cima. 1, 2, 3, 4. Aqui tem um pontinho. Bem aqui. Então, osso, 4 dedos aqui, na linha desse ossinho. Se você apertar agora em você, você vai sentir que tem um buraquinho aqui, até meio dolorido. Esse ponto chama baço pâncreas 6. Vou até fazer uma marca aqui. Então, aqui, 4 dedos, pronto. É aqui, BP6. Você pode apertar e, na sequência, como que a gente vai apertar? Assim, ó. Um apertão. É isso mesmo. Para quê? Para desentupir aquela energia. E, na sequência, colocar o arroz e prender com o micropor. Pronto. Você já está fazendo tanto pelo teu cliente só com isso. Você está desentupindo a mente dele. Você está desentupindo a ideia. E esse metabolismo de ideia, sabe com o que tem a ver também? Inchaço, retenção de líquido, porque fica aqui, ó, o baço, o pâncreas, o estômago circulando, começa a ficar uma terra inchada, uma terra úmida. Então, retenção de líquido vai ser terra. Coloca o quê? BP6. Você vai ajudar a ideia do paciente, a mente do teu paciente, vai desbloquear ele, vai sair na frente da sessão, ganhando mais resultado, ganhando mais segurança e, com isso, indicação de mais cliente. Todo mundo pegou? Segundo elemento agora. Vamos ao elemento água. Qual é o conceito do elemento água? Água fica onde? Quais são os órgãos? Rim e bexiga. Água, todo mundo pensando aqui. Água é de onde nós viemos. Dentro do útero tinha água. Água tem a ver com origem da vida. E se a água não vai bem, quer dizer que a minha relação com a vida não vai bem. Se a água não vai bem, falta coragem para o paciente. Sabe aquele paciente que está sem coragem, que ele tem medo? Medo de agir, medo de não agir, medo de fazer acontecer, medo que nada aconteça. Ele fica na vibração do medo. Não adianta falar para o paciente, olha, não tenha medo. Por quê? Porque a gente não está ali para aconselhar, a gente está ali para turbinar o paciente. Então, o que você vai fazer? Vai desbloquear o elemento água, porque você vai dizer para ele, o seu medo vai melhorar, vai ficar menor, porque eu vou desbloquear a água, que tem a ver com a origem da vida, e você vai ter mais coragem para agir. Quais são os órgãos do elemento água? Rim e bexiga. Lembrando aqui, ó, rim e bexiga são os órgãos do elemento água. E qual é o ponto que a gente vai desbloquear aqui? Um pontinho chamado de rim 3, que eu já vou mostrar onde é. Então, vamos lá. Recapitulando. Água, origem, coragem, rim e bexiga são os órgãos. O que a gente vai fazer para aumentar a coragem? O que a gente vai fazer para melhorar a execução? Agora é o ponto R3. 2 atividades no ponto. Apertar e pôr o arroz. E aí a perguntinha aí, quanto tempo a gente vai deixar o arroz? Você vai colocar o arroz com o micropor pelo menos 20 minutos. Colocou o arroz com o micropor no pontinho 20 minutos, tá ótimo. Só que você vai ver que tem cliente que vai te falar assim, eu posso dormir com arroz? Posso deixar a noite inteira? E aí o que você vai falar? Pode, porque isso equilibra. Lembra do equilíbrio? Então, não tem excesso.
ele vai equilibrar. No outro dia, se o cliente ainda quiser deixar o arroz, pede para trocar o arroz, né? Vamos pôr arroz novo, energia nova. Mas pode sim passar o dia com arroz, pode sim dormir com arroz, inclusive trocando pelo menos uma vez por dia. Agora, 20 minutinhos é o tempo necessário para agir. Se deixar mais, é muito mais para a cabeça do seu cliente ficar ok do que a necessidade da ação do arroz. Vamos lá. Água, origem, coragem, ponto R3. Ponto R3 é no pé também. Vamos lá. Produção do pé. Ponto R3, agora é do outro lado do pé. É do lado do dedinho. Então, é desse lado aqui, de fora do pé. O ponto R3 é aqui, embaixo do ossinho, aqui embaixo. Então, a gente está do outro lado do pé agora, do lado do dedinho. Aqui tem o osso, que é o maléolo. Embaixo do osso tem um pontinho. É fundinho assim a hora que você pega. Parece que esses pontos já foram feitos para ser ponto, entende? Foi mapeado porque tem um fundinho, tem um buraquinho ali. Então, o que tem? Ossinho e aqui o R3. Como que a gente vai fazer? Lembra? Aperta o ponto, estimula a energia, um apertão, ou 2, até 3, e pega o arrozinho, põe o micropore, coloca ali, deixa 20 minutos e tira. O que você vai estar fazendo com o teu cliente? Desbloqueando a energia de medo para que ele tenha coragem. Quando a gente fala em origem, eu posso pensar aqui também, na origem da vida, um cliente que tem dificuldade de relacionamento com os pais e que tem muito medo de ser desaprovado, ele precisa de coragem. O que eu vou fazer? R3 nele. Desentupir a água dele. Para quê? Para que ele tenha mais força para a vida. E com isso você já sai na frente da sessão de terapia. Vamos lá. Próximo elemento, vamos para o elemento metal. Metal são os minérios. Olha que legal esse conceito, gente. Quando vocês descobrem o conceito, fica muito mais fácil pensar com o cliente na sessão. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aí. Vou pôr aqui os minérios. Tem diferença ao lado? Vamos fazer dos dois lados. Boa pergunta. Adorei. Vamos fazer dos dois lados. Por quê? Um lado do corpo vai estar circulando a energia desse hemicorpo. O outro lado do corpo desse hemicorpo. Quando eu coloco dos dois lados, eu potencializo o desbloqueio. Então, a gente vai apertar o pontinho dos dois lados. Vai colocar arroz no pontinho dos dois lados. Eu sei que é um conteúdo que ele é profundo, mas, ao mesmo tempo, ele é prático. A hora que você pega o conceito, você deslancha na sessão. Porque você entendeu a base. Pode precisar de mais de um ponto? Não, fica tranquila. Para essa técnica de desbloqueio, um pontinho dos dois lados já é suficiente. Inclusive, gente, tem técnicas de acupuntura japonesa, da medicina tradicional com a inspiração no Japão, que é um ponto do corpo inteiro para tratar a pessoa na sessão. Claro que, se tiver mais de um problema, porque o paciente nunca chega com um problema isolado, né? Aí sim, aí ele tem lá, muito preocupado com as ideias, sem coragem, com dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou usar o ponto de terra e vou usar o ponto de rim e já vou desbloquear. Normalmente, o paciente chega com um desequilíbrio nos 5 elementos. Às vezes em 4, às vezes em 3. Por que ele já chega tão desequilibrado para a consulta? Porque, infelizmente, os pacientes ainda não têm a cultura de se prevenir, de ir ao terapeuta para melhorar a energia. Eles normalmente procuram quando tem um problema. Por isso que eu falo, gente, nós terapeutas unidos aqui, a gente precisa dizer que as pessoas têm que se cuidar.
Para estimular pontos da medicina chinesa pelo corpo, tem várias maneiras. Tem semente de mostarda, tem esfera dourada, tem esfera de prata, tem cristal. Se você já trabalhar com essas técnicas e quiser trazer a tua essência do que você gosta aqui para usar, tudo bem. Mas, nesse exercício, eu aconselho que use o arroz. Por quê? Porque o arroz vai trazer a informação da prosperidade, da energia de vida. Você dificilmente vai encontrar um terapeuta por aí que use o arroz no pontinho da medicina chinesa. Porque isso foi teste, gente. Eu fui testando, junto com o meu pêndulo, qual era a semente que mais potencializava a energia de crescimento da vida. E os resultados que eu e meus alunos fomos obtendo com arroz é muito interessante. Faz muita diferença no uso da sessão. Então, o arroz, ele vai ser o nosso carro-chefe para mobilizar essa energia. E vai te dar mais segurança para desbloquear o cliente. Se a pessoa tem deficiência física, vai funcionar? Vai funcionar. Pode acontecer da pessoa, por exemplo, não ter um membro, não ter uma perna. E a gente coloca onde? Na energia do membro que tem. Ou pode acontecer da pessoa não ter os dois membros. E aí, se ela não tiver as duas pernas, nós vamos pegar um outro ponto de meridiano, de VP ou de rim, para impulsionar. São exceções. Só de você ter a energia do corpo, gente, uma coisa muito importante aqui. Só de você colocar energia para rodar, ela funciona nos órgãos físicos e não físicos, nos membros que existem e nas memórias do membro. Exemplo, se uma pessoa tirou a vesícula e você põe energia para circular, mesmo que ela não tenha vesícula, a energia de vesícula dela vai funcionar, porque a gente está falando aqui de energia. Vocês vão receber o e-book por e-mail, por isso que é muito importante que você faça o cadastro aqui. E aí, o que você vai fazer? Lá no e-book tem todos os pontos de VP. Lá no e-book tem todos os pontos de rim. Se aquele pezinho do paciente está machucado, se por acaso ele não tem os membros, você vai buscar lá no teu material de hoje, no e-book, um outro ponto que seja possível de aplicar, ok? Aqui a ideia é a gente aplicar no paciente. Pode aplicar em você mesma? Pode, inclusive, para sentir o efeito. Porque você vai estar proporcionando cura para o teu cliente e melhorando a sessão. Então, quando você faz em você, você também desbloqueia energia. Somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, também precisamos nos cuidar. Mas lembra aqui que o foco é você melhorar e ganhar segurança na sessão. Como a gente está falando aqui em água, coragem, origem da vida, para eu ganhar mais coragem, mais segurança na minha sessão como terapeuta, eu vou lá e estimulo o meu R3. Sabe quando você está recebendo um cliente que é mais difícil, tem mais resistência, ou que diz que nada tá bom? Eu, uma vez, comecei a atuar com um cliente e ele falava que nunca melhorava da dor. E eu vi que ele já estava melhor, eu já tinha desbloqueado, feito. Sabe o que eu fiz? Fiquei olhando até ele sair da clínica e entrar no carro. Quando ele saiu da clínica, ele não sabia mais que eu estava enxergando ele andava normal. Só que quando ele chegava na minha consulta, ele estava péssimo. Gente, é a mente humana. A mente humana, a gente tem que ter segurança e muita confiança no que a gente faz para poder pegar e ajudar esse paciente e saber que a gente está ajudando. Então, o que você vai fazer? Quando você sabe que tem aquele pacientinho que não é nada fácil, você já põe um pontinho seu de R3 para você ter mais coragem naquela consulta, combinado? Então, vamos lá. Terceiro elemento metal. Vamos pensar no conceito, que o mais importante aqui é o conceito.
quando você entende o conceito dos 5 elementos, você detona nas suas consultas. Então, vamos lá. Elemento metal. O que tem no metal? Minérios. O metal, os órgãos deles são pulmão e intestino grosso. Por quê? Porque o carregamento de minérios, de vitaminas para o corpo todo. O pulmão oxigena e nutre todo o corpo e o intestino grosso faz ainda a elaboração de alguns alimentos antes de serem eliminados pelas fezes, para aproveitar o que ainda existe lá de nutriente. Então, aqui a gente tem um movimento de nutrição para o corpo todo. Qual é a emoção aqui relacionada? Tristeza. A emoção de pulmão é tristeza. Por quê? Sempre que eu tenho essa energia correndo pelo corpo todo, eu tenho um corpo em harmonia, eu tenho um corpo feliz, eu tenho um corpo em equilíbrio. Agora, se eu tiver um bloqueio de metal, se eu não tiver com a energia circulando para o corpo todo, começa a faltar força para aquele paciente. E ele começa a ficar mais introspectivo, e ele vai se sentindo triste, ele vai se sentindo desamparado. Por quê? Porque não está funcionando a nutrição do corpo como um todo. A energia de pulmão e a absorção do intestino estão em plena dificuldade. E aí o corpo, para preservar a energia, ele vai se entristecendo, ele vai se fechando. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou estimular um pontinho para voltar o equilíbrio desse corpo, para voltar a nutrição da energia, e esse paciente melhora, inclusive, da melancolia dele. Ele melhora, inclusive, dessa tristeza. Ele vai ter mais ânimo, ele vai ter mais fôlego e vai ter mais resultado nas atividades dele, na rotina dele, com a família dele. Então, vamos lá. Qual é o pontinho aqui? Esse pontinho G4, ele fica na mão. Aqui você tem o dedão. Aqui você tem aqui o indicador. Esse pontinho G4, ele fica no final dessa risquinha aqui. Vou marcar para ficar mais fácil. Ó, ele fica aqui. Então, no final desse risquinho fica o IG4. O que você vai fazer? Apertar. Gente, aperta esse ponto para vocês verem que máximo. Dói. Você vai apertar assim. E depois pôr o arroz. Pelo menos por 20 minutos. Esse ponto, além de melhorar o ânimo do teu paciente que vai estar lá entristecido, ele tem efeito importante para dor. Por quê? Por que dor? Porque quando a energia não está circulando, quando o oxigênio não está circulando, o corpo fica dolorido, a cabeça dói. A hora que você aperta esse pontinho aqui, você ajuda a restaurar a imunidade. Imunidade porque a energia volta a fluir para o corpo todo, a nutrição. E você ajuda a alívio das dores, porque melhora a oxigenação do corpo. Então, aqui, equilibrar metal é devolver imunidade para o corpo. É devolver felicidade para o corpo. É isso que você faz quando você desbloqueia metal. E aqui, no caso, é esse pontinho de intestino grosso. Teve uma perguntinha aí sobre emagrecimento. Você pode usar, por exemplo, vamos pensar em cima do caso. O emagrecimento, eu preciso da nutrição adequada no meu corpo. Então, esse pontinho G4 vai ser fundamental. E o outro ponto para emagrecimento fundamental, lembra que as ideias, acumular líquido, acumular umidade, estômago e baço, metabolismo das ideias, BP6. Então, assim, uma prévia aí de emagrecimento, BP6 mais IG4 vai ajudar
metabolismo das ideias e vai ajudar nutrição do corpo. Cliente sempre cansado, nutrição do corpo. Quem é nutrição do corpo? Metal. E G4, esse que a gente acabou de ver. Cliente sempre cansado, nutrição do corpo, IG4, ok? Se ele te contar, vamos lá que a gente está aprendendo conceito. Além de cansado, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais a vida, nada dá certo, eu não quero fazer mais nada. O que tá faltando para esse cliente? Coragem. Então eu vou lá, IG4, pontinho da mão, que é da nutrição do corpo, e depois eu vou lá em R3, para ele ter coragem, que é o pontinho do pé, da lateralzinha do pé. Lembram? Vamos ao próximo elemento. Elemento madeira. Esse é muito legal o conceito. Por quê? Porque vocês vão ter muito paciente com bloqueio de madeira. Madeira tem a ver com crescimento. Então, você imagina lá, uma árvorezinha crescendo. A árvore crescendo, o galho crescendo, o tronco encorpando, os galinhos crescendo. Essa é a força da madeira. A força da madeira é a força de crescimento do teu cliente. E aí, de repente, ele é pego no contrapé. Ele é machucado, alguém corta ele, tira ele de um projeto, rompe o relacionamento com ele, trai a confiança do teu cliente. Então, teu cliente estava lá, como uma árvore, crescendo, com os galinhos se desenvolvendo, e ele foi cortado e machucado. Você acha que esse cliente vai ficar como? Enraivecido, porque ele foi podado, literalmente podado. Ele foi podado no crescimento dele. A emoção aqui é a raiva. Ele foi podado na força dele. E o que vai acontecer com esse cliente? Estresse, raiva, dores musculares. Por quê? Os órgãos aqui são fígado e vesícula. E a gente tem um músculo diretamente atingido na madeira. Porque imagina os galhos crescendo, é como se fosse aquele músculo ficando fortalecido na academia. A pessoa está crescendo, ela tem mais força, ela tem mais vigor. De repente vai alguém lá e corta teu paciente, dá um corte nele, desfaz dele, ele é sacado de um projeto. Ele vai ter muita raiva e ele vai estar machucado. E vai estar com quem? Abalado? Fígado, vesícula e dor muscular, tá? Aqui é muito importante você ajudar esse cliente a melhorar, porque essa raiva de madeira vai prejudicar o seu cliente em continuar o caminho dele. Pode ser que ele paralise. Vai ser um cliente que vai chegar para você sem força, porque ele foi podado, ele foi cortado. Então, é fundamental desbloquear a energia. Não adianta eu falar para ele, você precisa diminuir seu estresse, você está muito raivoso. Meu, ele foi podado, ele foi cortado, ele não sabe lidar com isso. Para que ele possa mentalmente lidar com isso, eu preciso desbloquear a força de madeira. Eu preciso que, quando eu desbloqueio a força de madeira, é como se eu falasse assim para esse corpo. Apesar de você ter sido cortado, mesmo que você foi prejudicado, você continua forte e revigorante, porque a vida está na tua mão, sabe? Voltar da força de vida. E aí a gente pensa, força de vida, eu vou desbloquear a madeira e quem eu posso desbloquear junto para dar força de vida? Água. Água, coragem, origem. Então, mesmo que ele foi prejudicado, mesmo que ele foi podado. E qual é o ponto que a gente vai cuidar aqui no elemento madeira? Ponto F8, fígado 8. Vamos lá que agora é no joelho.
Vamos lá, produção. Na parte interna do joelho. Você vai fazer o quê? Põe a mão em cima do joelho, da rótula do menisco aqui. Onde bater aqui o seu dedão é o ponto. Então, você põe a mão sobre o joelho. Aqui onde bate é o ponto. Vamos fazer aí? Ó, gente, tem um fundinho. Fala aí pra você ver. Tem um fundinho bem no ponto. Tô com todo mundo aqui pra perder o pontinho, gente. O pessoal já pôr das irritações pra fora, tudo. Ó, aperta aqui, é dolorido. Aí você vai pressionar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai pôr o arroz com o micropore. Então, vamos lá. Mão sobre o joelho. Aqui, ó. Tem uma linha da articulação. É bem aqui no final dessa linha. Do mesmo jeito que a gente tem aqui na mão, no final da linha, aqui no joelho também é no final dessa linha da articulação. Aqui. Ok? Parte interna do joelho, tá? Aqui tá meu calcanhar, aqui tá meu dedão, parte interna do joelho. E ele chama F8. Porque os pontos na medicina chinesa, eles são mapeados com o nome do órgão e o número do mapa que eles fizeram há milhares de anos atrás. Elemento fogo. O que o elemento fogo está responsável? Por qual informação? Pela euforia, pela alegria, pela criatividade. Então, aquela pessoa que está sem ideias, ela pode estar aqui com problema em terra, mas se ela tiver sem criatividade, sem condição de se sentir alegre, prostrada, desistindo dela, a gente precisa fortalecer o fogo. O que é o fogo, gente? Conceito. Chama da vida. O fogo é a chama da vida. A pessoa tem que ter vontade de estar vivo. Porque não é fácil estar vivo, né? São muitos desafios. Então, ela tem que ter o quê? Esse fogo forte. Vontade de fazer. Vontade de persistir. As soluções não caem no nosso colo da noite para o dia. Esse fogo da vida tem que estar aceso para trazer o quê? Alegria, euforia, criatividade. Tanto é que o órgão do elemento fogo é o coração. O órgão do elemento fogo é o coração e o pericárdio. Gente, importante ressalva aí. Coração da medicina chinesa é a casa da alma, a casa da essência. Quando a pessoa perdeu o propósito, quando a pessoa perdeu o entusiasmo, quando a pessoa perdeu o sentido na vida, é porque a energia de fogo está prejudicada. O coração é a casa da essência de vida. Na medicina chinesa, a mente é só um computador. A essência, a alma, o entusiasmo é Shen, é coração. Então, é lá no coração que vai estar esse desejo pela vida. Esse ponto de coração que a gente vai estimular é um ponto que ele deve ser lembrado sempre para trazer força, fôlego, entusiasmo. Esse ponto ajuda a pessoa a lembrar de quem ela é, do desejo dela pela vida. É o ponto que fica na mãozinha, PC8. Vamos lá. Tem a mão aqui, mão direita e esquerda nas duas mãos, palma da mão. Esse ponto, ele fica aqui, ó. A hora que você contrai a mão, ele tá aqui, ó. No meio da palma da mão. Pericárdio 8. PC8 é aqui. Se você puser a sua mão aqui, ó,
é nesse fundinho, então onde forma essa conchinha aqui. PC8 é um ponto dolorido quando você pressiona ele com força. Você vai pressionar o PC8 e, lembra do arrozinho? Arroz com micropor e deixa equilibrando a energia pelo menos 20 minutos. Vamos lá. Então, para o fogo, o pontinho é PC8. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Vamos voltar aqui. Ó, então, PC8, palma da mão. Fígado 8, lembra lá o joelho, lateral do joelho. R3, lateral do pé. BP6, tornozelo. Vamos voltar aqui no R3, que eu acho que a hora que eu mostrei, eu não mostrei exatamente em cima do ponto. Vamos lá. Toda essa região aqui da lateral do pezinho é rim. Desde o dedinho, passa por aqui. Então, aqui tem o maléolo, aqui é R3. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando. 5 elementos aqui. Terra, BP6. Água, R3. Metal, IG4. Madeira, F8. Fogo, PC8. Aqui na mão. Foi sensacional viajar com vocês. A minha experiência na China foi muito mais rica porque eu tinha vocês junto comigo. E é só o começo. É só o primeiro dia. Amanhã estaremos juntos na Babilônia para a descoberta da astrologia. O que teu signo diz? O que o signo do teu paciente diz? E o que saber do signo do teu paciente vai te fazer ter mais segurança para ler os sinais e aplicar na sessão, tendo mais resultado, impactando mais pessoas, tendo mais pacientes e aumentando o valor da sua sessão.